Bem-vindo, deputado, tudo bem? Tá no mudo. Tá sem microfone, deputado. Pronto. Oi, Dri, tudo bom? Agora sim. Tudo bem, Rogério? Prazer estar aqui com vocês novamente. Agradecer o convite do Valvai. Mandar um abraço para o Glauco. Estamos aí à disposição, viu? Parabenizar a Fórum por mais esse debate e também pelo conjunto das lutas democráticas, né, que a gente faz em torno desse país. Um abraço, pessoal. Obrigado, Rogério. Você sempre é muito bem-vindo aqui. Glauco, valeu, meu irmão. Vamos seguir aí. E aí você volta semana que vem aqui com a gente ou ainda nessa semana, depender do ritmo. Obrigada, Maravilha. Glauco. Obrigado vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Rogério, a gente não se falou. A gente se falou antes de você ir viajar para os Estados Unidos. E não se falou depois. Então, eu queria que você nos desse um F5, aquela atualizada. Como foi a viagem? Como foi a recepção aos deputados que estiveram lá? O que o pessoal tem achado aí do bolsonarismo e das questões que estão rolando aqui em relação ao 8 de janeiro? O Rovai, nossa saída lá ela foi providencial, viu? A gente já sabia que a ultradireita anda se organizando no mundo inteiro e aqui a partir dos bolsonaristas, né? São os porta-vozes da ultradireita do ponto de vista internacional, puxados aí especialmente pelo deputado federal Bolsonaro aqui no Brasil, Eduardo Bolsonaro. Então, eles têm articulado muito, levam essa tropa de choque da ultradireita para espalhar fake news e organizar as piores pautas no mundo. Então, eles já tinham estado nos Estados Unidos e voltaram depois, eu conto isso. Mas foram também na Europa, lá no Parlamento Europeu, e chegaram até a Hungria. Depois vocês viram, agora mais recente, que eles fizeram na Espanha uma converscote imensa lá, do ponto de vista dos partidos neofascistas, preconceituosos, racistas, levaram Milei. Então, foi uma delegação de várias partes do mundo. Já tinham discutido isso também nos Estados Unidos e voltaram lá para tentar fazer uma audiência pública, onde eles queriam dizer ao mundo que o Brasil vive sob uma ditadura, que é a ditadura do Lula com o Xandão. É a tese deles. Então, na verdade, o que a gente conseguiu extrair da visita aos Estados Unidos, nós tivemos lá com representantes do Partido Democrata, mais à esquerda principalmente, que estiveram também outros deputados na CPI do Capitólio, que é quem nos fez o convite, tivemos também com o senador Bernie Sanders. E veja bem, o que nós extraímos de lá é que esse pessoal da ultradireita está organizando uma espécie de uma internacional fascista. E isso é de amedrontar, e é preciso de uma resposta. E a forma de agir é muito idêntica aqui nos Estados Unidos, na Europa e em toda parte do mundo. É a questão do preconceito, é a questão do emprego apenas para aqueles que são daquela nacionalidade, então o nacionalismo exacerbado, eivado de preconceito contra ou negros, ou índios, ou muçulmanos, enfim, aquela xenofobia que a gente conhece, que eles espalham para toda parte do mundo. E também com pautas autoritárias que eles proclamam, sempre enaltecendo uma política cada vez mais neoliberal e mais egoísta. O capitalismo elevado à enésima potência do ponto de vista de nada que é social presta, nada que é Estado presta. Então, o neofascismo assumiu também essa bandeira. Por isso, não é o fascismo clássico, mas uma espécie de neofascismo que mantém a essência, mas que faz variações econômicas para agradar, evidentemente, o mercado, que, aliás, o fascismo sempre agradou. Então, isso tem se espalhado com o mesmo método, o método fake news. Você viu o reforço que o X, né, o antigo Twitter, deu a ele através do Elon Musk, e assim por diante. Então, nós vimos que nos Estados Unidos foi muito semelhante o que aconteceu no 6 de janeiro, no Capitólio, e o que aconteceu no 8 de janeiro.
O resultado da nossa viagem teve dois aspectos interessantes. O primeiro, que foi possível a gente esclarecer o que estava acontecendo no Brasil, e quando eles foram lá na semana seguinte falar de ditadura, eles passaram vergonha, porque os deputados estavam muito bem sabendo das coisas, nós alertamos para o que era, e a audiência que eles queriam transformar na demonstração da ditadura brasileira, eles passaram vergonha, demonstrando que era tudo fake news. Nem sequer conseguiram colocar nas redes para lacrar, porque a vergonha foi muito grande. Mas o passo mais importante foi uma declaração conjunta de parlamentares, nós brasileiros, da CPMI, com os parlamentares americanos sobre a ameaça da democracia no mundo. Essa carta depois eu vou passar para vocês, acho que ela é muito interessante. Estão aqui as assinaturas, né, ao lado, e ela é, portanto, um chamado à constituição de uma frente democrática antifascista no mundo, uma frente ampla parlamentar. E nós queremos que isso extrapole posteriormente a questão do parlamento e se transforme mesmo num movimento antifascista e pela democracia em nível mundial. É claro que é um movimento amplo, há muitas diferenças sobre o ponto de vista de pensar, de ideologia, que a gente conhece entre os setores democráticos. Mas tem uma centralidade desse combate a esse autoritarismo neofascista que eles querem criar no mundo e as tentativas de golpe. Então, acho que foi muito útil. Nós já reunimos, depois disso, tivemos uma reunião com os setores com o governo do presidente Lula, através do ministro Padilha, entregamos essa carta também ao presidente Lira e vamos entregar ao presidente Rodrigo Pacheco, chamando a atenção da necessidade da criação dessa frente ampla. Eles querem fazer maioria no Parlamento Europeu, é preciso que a gente contraponha a essa ofensiva neofascista que existe no mundo. É muito perigoso e arriscado a jogada que eles fazem, e, evidentemente, seria um desastre mundial. É bom citar uma outra questão que tem presente neles também, que é o negacionismo. Né? Então, o negacionismo das vacinas foi assim no mundo inteiro, e agora é o negacionismo da questão do aquecimento global, da mudança climática. Então, o negacionismo deles se transforma também num negacionismo perigoso, porque eles vão contra teses humanitárias, que é até de preservação do próprio planeta. Então, acho que a nossa ida lá foi muito proveitosa. Muito bem, é muito importante, né? Isso porque realmente a gente viu até o Milei, né, na semana passada, que esteve nesse evento também da extrema-direita, causando inclusive uma crise diplomática, né, atacando a esposa do Pedro Sánchez. Eles estão aí se articulando globalmente mesmo, né, deputado? E eu queria perguntar sobre essa questão da tragédia no Rio Grande do Sul. A gente estava falando aqui que como a responsabilidade ali das prefeituras, do governo do estado, tem ficado muito assim escondida, e a gente teve na semana passada até uma pesquisa onde que a população gaúcha atribui que 51% que é culpa do governo federal essas inundações. Como que a gente pode reverter isso e mostrar para as pessoas, Rogério, as responsabilidades de cada ente nessa crise? A gente estava falando disso porque parece que é tudo culpa do governo Lula agora. Eu acho que, nesse caso, sobrou para todo mundo lá, né? E é preciso colocar os pingos nos is. Eu vi a pesquisa. Ela faz a pergunta não compartilhada em quem tem mais culpa, se é governo federal, estadual ou municipal. Ela pergunta se o governo federal tem culpa. Aí vai dar de 51%. Mas ela pergunta o governo do estado, acho que dá mais, dá 68%. Se o governo estadual tem algum tipo de culpa. Então, sobra para todo mundo. Ali, nesse caso, até tinha sobrado menos na pesquisa do governo federal. Mas, em todos os casos, 51% não é um número a ser esquecido. Tem que se fazer a disputa do que realmente aconteceu. E eu acho que o presidente Lula, ao colocar o ministro Pimenta para articular, ele também o fez no sentido de fazer uma disputa política sobre os acontecimentos e colocar o ponto de vista do governo federal. Além de alocar recursos, é preciso também
fazer lá uma discussão sobre o que deve ser feito com o Estado daí para frente e o papel que o Estado tem. Outro dia entrou nesse assunto até Aécio Neves, lembram dele? Pimenta até não estava lembrado muito dele. Né? Você lembrava dele, Rogério? Eu não posso esquecê-lo pelo malefício que fez a Minas, embora aqui na Câmara eu não o veja, não sei por onde ele anda aqui, não costuma frequentar os plenários nem usar o microfone. Mas nos bastidores ele, de vez em quando, age. E agora estava falando mal do presidente Lula indicar o nosso ministro Pimenta para cuidar dos assuntos lá, dizendo que o Pimenta é político. Impressionante, né? Ou seja, ele faz, às vezes, do neofascismo aqui, que foi uma das partes do neofascismo, exatamente negar a política para poder fazer a política de ultradireita. Então, o Aécio Neves é realmente o irresponsável. Aliás, nós já sabíamos disso, tanto que a birra dele e a negação dele da vitória da Dilma, que é o negacionismo da democracia, levou ao Bolsonaro. Então, ele aparece de novo e vai falar que não devia se indicar o Pimenta. Mas ele esqueceu de dizer, eu fiz até um texto sobre isso, que o governo agora do Leite nomeou uma pessoa para cuidar disso, tardiamente, depois que o Lula fez, e essa pessoa até é um mineiro, tem pouco tempo que ele está lá no Rio Grande do Sul, e ele era o responsável pelo programa de desestatização do governo, se eu não me engano, Temer. Então, ele era o desestatizador, ou seja, ele coloca para cuidar das políticas e do dinheiro público alguém que é notoriamente um privatista. Então, quando está precisando de Estado, põe um privatista. Eu acho que era isso que o Aécio Neves queria, junto com o Leite, continuar com a mesma ladainha de que o Estado não tem papel. E quando eles fazem isso, vão retirar as legislações ambientais, porque deixa tudo para que o agronegócio ou o mercado irresponsável queira lucro a qualquer custo, que é, de fato, o principal ponto de acontecimento do Rio Grande do Sul. E o outro também, neste mesmo contexto, foi o descaso, aí na época do Collor, de retirar todo o esquema de segurança hídrica que tinha em torno do Guaíba, que estão aqueles diques, etc., que estão lá e que deixaram o encargo da prefeitura que não cuidou. Então, houve falhas no bombeamento, em todo o processo de cuidado que se tem de minimizar os efeitos das enchentes, que levou, então, a essa enchente enorme e depois tudo estragado, a água nem conseguia descer. Eles tiveram que derrubar agora as comportas para descer a água, sobe, coloca saco de areia, enfim, uma gestão completamente absurda feita pela prefeitura, que levou a isso, descuidados com as coisas públicas e com o papel do Estado. Então, isso agora começa a ficar mais claro, Rovário. Eu acho que no início era muito aquele negócio de vamos socorrer. Olha recurso, manda recurso. Agora é a hora de ver aonde atuar e a forma de atuar. Por isso foi muito importante o presidente Lula colocar lá alguém que vai conversar com o povo, que vai fazer a disputa dos projetos e de onde vai o recurso. Então, acho que o Pimenta foi muito bem colocado. O presidente Lula acertou. Ele não podia botar um técnico lá para concordar, né, com o que o Leite lá, o governador, queria fazer agora com a anuência do expoente máximo do partido dele, o Aécio. É duro, viu? Rovai? Não, eu queria... O Rogério está falando de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu queria que ele falasse também um pouco de Belo Horizonte, né? Não só da campanha dele, mas de como essas questões, porque é sempre muito complicado fazer um governo progressista, né, Rogério, e propostas no campo progressista, porque muitas das questões que têm que ser resolvidas numa cidade, e elas não têm o charme das grandes obras, daquela... Uma comporta, não é uma grande obra, mas não dá voto. O cara, a não ser que você resolva o problema da enchente ali, você tem voto naquela eleição. Mas resolvendo antes, falando que vai resolver, Manuela perdeu a eleição falando disso.
Então, como fazer o embate político hoje, em tempos de fascismo nas redes, Rogério, discutindo coisa séria? Rovai, eu estou muito debruçado nisso agora. Acho que as eleições municipais ganham importância, não apenas porque elas acumulam para 2026, mas também a forma de organizar o nosso povo nos municípios, organizar pela base. Se nós não fizermos isso, é um movimento de vai e volta. Tem programas sociais, de repente ganha outra concepção, esses programas acabam, e foi o que aconteceu, inclusive, nós governamos o Brasil 2 vezes com Lula e uma vez e um pouquinho com a Dilma até eles darem golpe. E nós não fomos capazes de evitar o golpe que foi dado contra a Dilma. Então, nós temos que perguntar por que não fomos capazes. Também outra pergunta, por que a gente elege Lula e tem que ficar negociando com um Congresso extremamente conservador? Por que as pessoas não acompanharam o voto do Lula com um voto mais progressista no Congresso Nacional? Então, são perguntas inquietantes. Nós não podemos simplesmente achar que isso é normal e natural. Então, eu acho que atuar agora com a proposta ofensiva nos municípios, ela é fundamental. Eu vou enfrentar em Belo Horizonte mais um negacionista. Vai ser, talvez, o principal adversário, não sei se do ponto de vista de voto, mas do ponto de vista de programa, com certeza um negacionista que é um deputado estadual que faz dobrada com o Nicolas Ferreira, que foi deputado federal mais votado, que hoje preside a Comissão de Educação, imagina, com teses negacionistas também na educação e teses cívico-militares, imagina. Então, esse é o Nicolas. Imagina a dobrada dele, que é o deputado estadual que vai concorrer comigo. Eles negam a vacina, eles negam a educação, eles negam a história, eles negam os interesses sociais de negros e negras, eles negam as religiões que eles querem fortalecer. É o negacionismo junto com o preconceito e o ódio e fake news. É isso que nós vamos enfrentar lá, que é mais ou menos o patamar que se enfrenta dessa turma no mundo inteiro. Então, não vai ser um enfrentamento fácil, mas nós estamos preparados para isso. Estou fazendo um chamado à unidade das esquerdas lá em Belo Horizonte do campo do presidente Lula. Nós precisamos ter uma unidade para vencer a eleição. De preferência, unificar no primeiro turno. O que não for possível, unifica no segundo turno. A campanha minha tem ido bem, o presidente Lula tem dado muita força, a presidenta Gleisi, quero agradecer ela todo o esforço que tem feito. Então, nós estamos unidos lá do interior do PT e da nossa federação PCdoB, PV, e estamos buscando as outras alianças agora. Eu acho que tem um ponto que é fundamental na governança para a gente avançar, vai respondendo a sua pergunta. É organizar o povo na gestão, ou seja, participação popular na veia. Nós temos algumas experiências. Belo Horizonte, por exemplo, e várias capitais têm isso, você tem o que nós chamamos de administrações regionais ou subprefeituras, que é uma forma de você descentralizar e poder atender melhor. Belo Horizonte funcionou muito bem quando o PT governava com essas regionais. Depois elas acabaram, elas hoje não têm valor nenhum. Então fica tudo centralizado. E a prefeitura não escuta o povo. E você também não organiza o povo. Então, Belo Horizonte hoje é uma cidade que não tem efervescência. Você não tem um prefeito que seja um líder político. O prefeito precisa ser uma liderança política que mobiliza a população em torno de um programa, de objetivos claros. Isso nós não temos lá. O prefeito não tem nem elementos para fazer isso. Ele é um prefeito sozinho. Então, virou um técnico sentado na Avenida Afonso Pena 1212, que é o endereço da prefeitura. E nós vamos ter uma liderança política que se mexa, que conheça a cidade, que saiba quem em cada região, o que é demandado, escute. Então, nós vamos retornar esse elemento central que são administrações regionais. Eu vou chegar onde você queria. Nós precisamos também de reaver os orçamentos participativos. Eu fico impressionado. Onde eu vou, especialmente nas periferias de Belo Horizonte, você pergunta o que foi feito lá de importante. A pessoa aponta e fala, aquele centro de saúde, como é que ele foi feito? Então, nós escolhemos ele na obra do orçamento participativo. Outro bairro, você vai lá, esse CRAS aqui, ó, de ação social, assistência social, foi também na época do orçamento participativo.
A canalização desse córrego, na época do orçamento participativo, uma escola municipal de educação infantil, orçamento participativo, ou seja, as periferias escolheram obras fundamentais, quando elas participavam. Hoje não participam mais. Então, as obras e as demandas da periferia ficaram paralisadas. Então, para além das regionais e para além do orçamento participativo, eu estou lançando a ideia da criação dos territórios da cidadania. Você vai colocar a cidade em territórios que têm afinidades e ali você vai fazer uma democracia mais plena, elegendo conselhos e levando para lá todas as políticas públicas que existem, da prefeitura e que existe do governo federal. Ruas visíveis, né, que está sendo lançada agora no Ministério de Direitos Humanos. Nós queremos levar lá o nosso ministro Silvio para que este programa se dê nos territórios. Como é que você trata a questão da população que está em situação de rua? Então, você vai tratar isso em cada território. Você vai tratar a questão das creches de tempo integral em cada território. Nós vamos fazer que a cultura seja vista em cada território. O que precisa ser demandado? Movimentos hip-hop. O que aquele território tem de cultura para que você dispute ali a hegemonia. Então, você vai ter a presença do Estado democratizado, com a população se organizando. Aí ela vai se apoderar daquilo que são as políticas públicas que estão sendo implementadas, o pé de meia, o Bolsa Família, que tem que ser avaliado. Enfim, que a população possa defender aquilo que é conquista dela. Se a gente não fizer isso, você fica fazendo programas lá de cima, os programas chegam embaixo, mas as pessoas não se apoderam, não sabem que aquilo é construído, que é fruto de uma política. Em suma, é preciso que o povo se politize, né, com a política sendo feita também pela base. E o prefeito precisa ser uma liderança política. Então, eu estou me propondo a isso. Eu acho que nós podemos inovar do ponto de vista de participação popular e ajudar o governo federal nos programas que ele tem, mas dando também uma característica de que as pessoas assegurem aquilo para si, unifique as suas regiões. O bolsonarismo gosta de dividir. Ele chega lá no morro, na favela, e divide. Aqui tem os evangélicos e os não evangélicos. Pouco importa se ele é evangélico ou não evangélico, se ele é ateu, se ele é espírita, se ele é cristão, se ele é católico. O programa que tem que ser feito ali é o programa para aquele território, e não a divisão do território. Então, o bolsonarismo divide, nós vamos unificar, mas nós vamos unificar a partir do debate e participação popular. Eu acho que esse talvez seja o grande chamado a gente fazer no nosso país. Muito bem, Rogério. Dri. Essa semana a gente vai ter aí, sendo votado no Congresso, uma série de vetos presidenciais, inclusive aquele da saidinha, né, dos presos poderem ir nas datas, né, visitar a família. Eu queria que o senhor fizesse um balanço aí, qual que é a expectativa? São 17 vetos prontos para apreciação do Congresso nessa semana, então vai ser uma semana aí bem importante, né, Rogério? Com certeza, Adri. Olha, nós discutimos isso, eu sou hoje vice-líder, né, do governo do presidente Lula. Nós discutimos isso lá entre os líderes e vice-líderes. Tem dois vetos importantes para a gente aí, eu diria assim, os mais polêmicos. É a questão do orçamento, onde foi feito um acordo da gente manter o veto do presidente, e no acordo nós estabelecemos as datas em que os recursos das emendas serão pagos, especialmente as emendas obrigatórias, né, de pagamento do governo, e a data. Então, a ideia é que até junho todas as emendas individuais o governo cumpra, né, e tenha o compromisso de pagar essas emendas individuais que foram colocadas pelos deputadas, senadores e senadoras. Com base nisso, a gente derruba o veto, mas já existe um cronograma do governo de compromisso de execução dessas emendas, que são as emendas obrigatórias. Bem, individuais. A outra questão é a questão da saída. Então, esse tem um acordo. A expectativa nossa é que a gente mantenha o veto com o acordo feito. A questão da saidinha não tem acordo. Os bolsonaristas fizeram disso uma batalha ideológica, que nenhum preso pode sair
em forma nenhuma da prisão, que é uma bobagem, porque o que o veto do presidente Lula coloca é para os presos que estão no regime semiaberto. E mesmo assim que tenham a liberação do juizado, do juiz, do Ministério Público, e, além disso, caso haja necessidade, o juiz pode determinar o uso de tornozeleira. Então, são esses os presos que podem ter o direito à saidinha, que é no sentido da recuperação que você quer fazer no presídio. Então, eles negam também isso, negam a ciência do ponto de vista de como é que você faz a ressocialização. Mais uma espécie de negacionismo dele. E, para fazer disputa ideológica, acha que é aquela ideia, bandido bom é bandido morto. Então, eles não falam em ressocialização, não querem compreender isso, acham que é desta forma que age. Embora cínicos que são, estão pedindo anistia para aqueles que quebraram o Congresso Nacional e que queriam dar um golpe no país, incluindo Bolsonaro. Né? Esses eles querem anistia. Então, é um cinismo danado que eles fazem e querem endurecer nesse procedimento. A expectativa nossa é garantir que tenha o veto do presidente Lula seja mantido, bem porque está mais rigoroso do que era. São para esses. Então, aqui é mentira deles dizer que pessoa que fez estupro, atos violentos, etc., vai ter o direito à saída. Não, essa saída é para quem está no regime semiaberto. Então, é mais fake news que eles colocam do que a verdade. Muito bem, Rogério. Quer dar um recado aí final para a nossa audiência? Alguma coisa que você acha importante destacar? Renato, eu quero. Eu acho que eu quero voltar ao início. Nós precisamos no mundo inteiro, criar condições de enfrentamento ao neofascismo que está crescendo. Ele cresce muito na Europa, na América Latina. O exemplo da Argentina nos faz ter vergonha, ficar vermelho de vergonha. Estão aplicando, dentro de uma política autoritária e neofascista, um programa extremamente neoliberal que tem passado de 55% os que passam fome na Argentina e 20% são indigentes. Esse é o resultado do que eles estão fazendo, do tal choque de gestão neoliberal na Argentina. E, no mundo inteiro, o preconceito e o ódio sendo espalhado através de fake news. Isso precisa de ser combatido, precisa que a gente ganhe uma hegemonia democrática e, eu diria, humanitária, para que a gente retome o caminho, mantenha o caminho da humanidade, fazendo com que se avance e não retroceda. Nós não podemos permitir o negacionismo ambiental, o negacionismo das vacinas e outros retrocessos. Então, eu acho que isso passa a ser uma pauta central. É claro que, quando a gente discute as eleições municipais, o olhar está naquilo que nós vamos resolver nos municípios. Mas não é bom perder de vista o cenário também do embate político e ideológico que se faz nas eleições municipais e discutir o dia a dia das pessoas a partir desse processo democrático mais abrangente. É o que nós estamos trabalhando em Belo Horizonte, unificar esse campo e dar soluções democráticas, populares, melhorar a vida das pessoas no município a partir daquilo que vem do próprio governo do presidente Lula. Em Belo Horizonte, por exemplo, obras de infraestrutura só podem vir do governo federal. E nós estamos trabalhando isso. Anel rodoviário, trabalhando políticas de infraestrutura em bairros de periferia, para que você possa ter saneamento básico, que evite aqueles bolsões de miséria onde pessoas convivem com ratos, baratas e lixos, que ainda existe, imagina, numa cidade como Belo Horizonte, né, na região sudeste do Brasil. Então, tudo isso são elementos que eu acho que vão estar contidos no debate esse ano. Eu estou muito otimista. Eu acho que nós vamos ganhar esse debate e, apesar das dificuldades que nós temos, são dificuldades, inclusive, inerentes à minoria que nós temos no parlamento, nós vamos construindo para frente melhores condições de fazer esse embate. Então, pedir ao pessoal aí para ter ânimo, ir para a luta política, não se vergar diante do fascismo e levantar sempre as bandeiras da democracia e as nossas bandeiras também dos municípios. Nós vamos vencer esses desafios. E, para isso, a gente precisa ter lideranças políticas como o presidente Lula,
com muita saúde e disposição, como ele realmente está. E agradecer ao presidente Lula pelo apoio que vem me dando lá em Belo Horizonte, que eu tenho certeza é uma possibilidade muito grande de nós sairmos vitoriosos. E tem uma pergunta da Quênia. Ela diz: deputado, e esse defeito dos 54 elevadores da cidade administrativa vão cair nas costas do Aécio? Seria merecido. Obra bilionária e já com problemas. Aqui são dois incompetentes, né? O Aécio Neves, que fez aquela cidade administrativa desnecessária, cara e superfaturada, está respondendo por isso. Entregou um prédio para uma empreiteira, outro para outra e outro para outra. E eles superfaturaram, a obra chegou a 1,5 bilhão, estava cotada em 800 milhões. E tudo muito mal feito. Janela já caiu, elevadores já tinham defeito. Agora vem a incompetência do Zema, que não consegue consertar elevador, não consegue fazer vistoria em elevador. É a gestão com J, né? Na verdade, é isso que é Bolsonaro e Zema. Agora, eu adoro ver um julgando a culpa no outro. Quem é mais incompetente? A Sim ou Zema? Eu voto nos dois. Muito bem. É isso aí. Muito obrigada. Ah, tem mais um aqui, da Aniele. Ela diz: o que o senhor está sabendo sobre o lobby dos empresários querendo retirar a exclusividade dos trabalhadores portuários avulsos, acabando com sindicatos? Está acompanhando essa história, deputado? Aniele, essa eu ainda não acompanhei, não. Vou ver se eu me entero, viu? Que lobby é esse? Agora, acabar com o sindicato é sempre o que essa turma quer, né? Isso a gente já viu aqui. Aliás, eles acabaram até com o Ministério do Trabalho e Emprego, na época do Bolsonaro. Então, quem acaba com o Ministério do Trabalho e Emprego queria acabar até com a Justiça do Trabalho, então acabar com o sindicato é a maior alegria deles. Mas eu tenho certeza que os sindicatos também estão resistindo. E teve em Brasília a marcha das classes trabalhadoras, que me surpreendeu para cima. Eu acho que os sindicatos estão começando a retomar sua capacidade de mobilização. Muito bem. Muito obrigada, Rogério. Obrigada, viu? Obrigado, Rogério. Boa semana aí em Brasília. Obrigado, Adri, Renato. Já estou aqui já, viu? Né? Já. Essa semana eu consigo conversar com o presidente Lula e te afiar algumas coisas lá para Belo Horizonte. O Lula Muito pediu bem. para eu ir conversar muito com o povo, saber quais as necessidades. Falei, presidente, eu vou, mas eu volto, viu? Porque vai vir muita demanda. É isso aí. Você foi mineiro. Um abraço, pessoal. Obrigado. Valeu, Tchau, Rogério. tchau, Rogério.